Bom dia, boa tarde ou boa noite. Mais uma vez sejam muito bem-vindos ao canal. Mais um vídeo falando sobre servidores Linux e desta vez nós vamos fazer a parte 2 do Samba, tá? Antes da gente começar, eu vou deixar o seguinte: os links de todos os aplicativos que serão usados hoje estão na descrição do vídeo, tá? E aí eu preciso falar uma coisa importante para vocês, que é o seguinte: o OpenSUSE ele tem a sua estrutura principal, a sua base principal de pacotes que são guardados na sua distribuição. Esses pacotes são colocados e determinados com uma coisa chamada metadados, que são detalhes de pacotes, tá? Que são determinantes para o tipo de serviço, ou seja, um tipo de produto, um tipo de aplicação, tá? As divisões feitas em cima dessas aplicações, tipo jogos, tipo aplicação de escritório, navegadores. Então eles são divididos, né, relacionados a cada item desses, certo? E existe também aqueles metadados que são determinantes, que são repositórios, tá? Porque na realidade vamos colocar o nome correto da coisa. Metadados é apenas a parte que caracteriza esses repositórios. Esses repositórios são guardados e definidos pela comunidade, são guardados e definidos pela distribuição, são aplicativos que estão guardados lá, certo? E existem vários repositórios, tem aqueles que são oficiais e tem os oficiais que não fazem parte da distribuição por N motivos, por não estar pronto na hora que foi feito o fechamento do pacote, por questões de licença, certo? Que é impedido da distribuição distribuir, mas é livre se você quiser fazer a instalação manualmente. E é a partir disso que a gente começa a aula de hoje, certo? Vocês estão vendo que eu abri o YAST, quem vem trabalhando com esse YAST já há algum tempo, e aqui embaixo eu tenho repositórios de software, e é aqui o nosso início. A gente vai dar um clique aqui e vai aguardar com que a aplicação ela inicie o seu repositório, inicie todas as configurações que ela tem dos seus repositórios, fazendo o cache, carregando o pacote, partindo todas as opções. Veja aqui que eu tenho alguns: OpenSUSE Leap 15 Update, Non-OSS Update, Source, tá? Entre outros que estão aqui e que você pode criar o seu, tá certo? Para criar e colocar, além de criar um seu, eu posso buscar um externo, tá? Existem vários na internet, tá certo? Existem vários na internet. Eu vou mostrar como é que a gente faz um. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para poder a gente mostrar como é que eu vou fazer isso aqui. Eu vou remover esse repositório e vou adicionar o repositório. Vou clicar no botão adicionar. E aí eu tenho uma série de repositórios que podem ser utilizados. Repositórios da comunidade, especificar usando uma tecnologia chamada SLP, FTP, HTTPS e vários outros que eu posso utilizar. Como também eu posso especificar um endereço na internet, chamada URL. É essa que eu vou usar. Eu vou clicar em próximo aqui e uma tela vai apresentar. Qual é o nome do repositório que eu vou colocar? Eu vou chamá-lo de Samba AD. E aqui embaixo eu vou colar o link do repositório. Lembrando, esse link vai estar na descrição, tá certo? Aonde ele vai colocar a nova versão do Samba compilada da distribuição para o uso da versão 15 do Leap. Eu vou clicar em próximo. Ele vai fazer alguns ajustes, baixar os que eu chamo de os chamados metadados, certo? E vai criar esse repositório para a gente aqui, tá? Depois que ele fizer todo o download que ele precisar fazer, preparar, gerar o cache e habilitar, os aplicativos, os pacotes que estão nessa distribuição, nesse repositório, é adicionado ao nosso servidor, ao nosso repositório, onde podemos criar e instalar novos aplicativos. Jogos ou qualquer bibliotecas, tá? O aplicativo que cria esse vídeo aqui que vocês estão vendo foi criado a partir desses repositórios, que é o coração de qualquer distribuição. Isso não é exclusivamente do Linux, do SUSE não. Aí o Ubuntu tem, o Fedora tem, o Red Hat tem, o Debian tem, todos têm. É quase meio que impossível para as distribuições, ou ficaria muito grande se ela distribuísse tudo que eles têm, todos os aplicativos que eles têm. Debian tem uma base de aplicativos enorme.
Imagina você ter que colocar no Debian todos eles baseados no DVD, certo? Já teve casos que o Debian tinha 5 DVDs e você usava o primeiro para instalar, mas já era só repositório. Para evitar esse negócio de traz DVD para lá, traz DVD para cá, baixa aqui, baixa colar, criou-se a ideia dos repositórios. Isso facilita muito. Imagina o Ubuntu, que é um DVD, que antigamente era um CD. Então ele tem um monte de aplicativos lá instalados, tem um monte de aplicativos que vai ser instalado e tem uma outra gama de aplicativos que estão guardados. Imagina o OpenSUSE, mesma coisa. É um DVD, ele vai instalar a base inteira lá, mas tem uma série de aplicativos que não vem, atualizações não vem, está tudo guardado em servidores espalhados pela internet, certo? E aí eu peguei um desses repositórios que é oficial do OpenSUSE e estou adicionando esse novo aqui. E você vê, depois que ele terminar, ele colocou aqui, ó, Samba AD. Então eu vou clicar aqui em OK e o que está nesse repositório passa a estar dentro do meu gerenciamento de software, que é o nosso próximo passo. Clique em gerenciamento de software e aqui aguardo a aplicação iniciar o gerenciamento de software dele, tá certo? E aí é o seguinte, o YAST, ele é poderoso, certo? Então eu vou colocar aqui YAST e vou teclar Enter e vou procurar aqui, ó, esse aqui está instalado, tá certo? Mas no teu não vai estar instalado, então você vai ter que procurar a instalação dele, tá? Tá aqui, ó, descendo um pouquinho para vocês verem, YAST 2 Samba Provision, tá? O nome do pacote é esse, YAST 2. Eu vou pegar um editor de texto aqui para escrever e vocês vão entender melhor. Se eu pegar aqui o Writer que eu consigo aumentar a fonte, certo? O que acontece? O Samba na sua via normal, tá? Eu não consigo transformá-lo em Active Directory para poder usar GPO ou qualquer coisa desse tipo, tá? Com esse provisionamento eu consigo fazer isso. Deixa eu aumentar a fonte aqui para facilitar a visualização de vocês. YAST 2 Samba Provision. Esse é o pacote que a gente tem que instalar, tá? Esse é o pacote que a gente tem que instalar. Por quê? O Samba normal, ele usa dois serviços padrões, SMB, certo? E NMB. São esses dois pacotes, dois serviços que fazem o serviço Samba funcionar. Porém, esse Samba aqui, eu não consigo, por exemplo, colocar o Windows 10. Sem mexer no Windows 10, que tem um truquezinho que você mexe nos registros lá, ele passa a aceitar. Sem mexer no Windows 10, eu não consigo fazer ele adicionar ao domínio somente com esses dois cidadãos aqui, não. Eu vou precisar de um outro chamado Samba ADDC. Esse aqui é o serviço principal. Será depois que eu provisionar. E o que é o provisionar? O provisionar é eu criar as primeiras configurações para transformar o meu Samba em Active Directory. E aí eu vou usar o Samba Provision. Você dá um clique aqui, que aqui está marcado, aceita e ele começa a fazer a instalação. Lembrando, qualquer módulo instalado no YAST, eu preciso fechar o YAST e abri-lo novamente, tá? Por quê? Porque ele vai criar esse cara aqui, ó. Provision at Active Directory Domain Controller. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar um domínio para mim agora. Eu vou dar um clique aqui e espero a aplicação iniciar. Um detalhe importante, bem importante aqui. O provisionamento, certo? Ele pode trabalhar com dois itens. Ele trabalha com o DNS Bind e o DNS chamado Internal. Esse tipo de provisionamento não trabalha com o Bind, trabalha só com o DNS interno. Então o que é que tem que fazer? A gente tem que ir aqui nesse cidadão aqui, ó, gerenciamento de serviços, e vamos ter que parar o serviço do DNS nossos. Eles não se conversam nesse provisionamento, tá? Se você quiser fazer isso através do Samba, usando o Bind, não tem problema nenhum. Mas esse provisionamento, ele usa apenas o internal, que seria o DNS interno da máquina. Tá certo? Então o que é que ele vai fazer? Gente, só um pequeno adendo aqui, que eu esqueci de ativar o servidor Apache aqui da máquina, mas é rapidinho ali, eu já volto. Pronto, já voltei. Para poder fazer o DNS funcionar, porque eu acabei de receber uma mensagem que meu servidor está fora do ar. Voltando aqui para o vídeo. Então o que é que vai acontecer?
eu tenho que chegar aqui, ó, e procurar o serviço chamado Named ou Named, tá? Tá aqui, ó, Named, e eu ele tá ativo, eu tenho que parar esse serviço. Por quê? Porque o DNS e o Samba, eles não se conversam, tá? Então eu vou chamá-lo aqui de aulalinux.com.br, que seria o meu nome real. Ele vai dizendo a floresta, ou seja, a árvore de diretórios onde vai estar colocadas as informações de máquinas, impressoras, usuários, grupos, tal, será baseada com que funcionamento? Ele tem vários, 2003, 2008, 2008 R2. Ele deixou o padrão R2, eu vou deixar esse padrão que está aqui, certo? Vou clicar em próximo. Automaticamente ele vai pegar o nome do meu domínio, que eu botei lá, aulalinux.com.br, seria o meu domínio, seria o domínio da máquina. E o NetBIOS Name ele traz o nome da máquina, que seria servidor. O back-end, que é o DNS, certo? Ele botou aqui Samba Internal, eu não tenho a opção do bind, tá certo? Então vai ficar esse aqui. Então eu clico em próximo. E aqui entra a senha do administrador. Então eu vou colocar aqui a senha do meu usuário. Lembrando que a senha aqui é do administrador, não é root. Root é o administrador do Linux, tá certo? Aqui é o administrador em inglês, como está escrito aqui, ó, administrator, tá certo? Vou clicar em OK e vou aguardar. Ele vai fazer todo o trabalho que ele tem que fazer, certo? Vamos aguardar aqui, aguardando um pouquinho, que ele está fazendo todo o trabalho de provisionamento, fazendo todas as configurações que ele tem que fazer. Ok. Então agora aqui eu tenho que checar se o meu Samba está habilitado. Então eu volto aqui nos serviços, que eu passei direto, tá aqui os serviços. E vou procurar aquele serviço que eu mostrei lá na parte no vídeo anterior, o Samba-AD-DC, que é ele é que vai fazer a coisa funcionar. É ele que é o responsável de levantar o meu domínio, tá? E fazer com que as máquinas consigam se comunicar ao meu serviço. Então vamos lá, ó. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Procurar em ordem alfabética. MNPQ, RS ali embaixo. Aqui, ó, Samba-AD-DC. Então eu vou dar o start aqui. Aqui, ó, ativo, tá vendo? Então clico OK. Tudo ok? Eu posso vir aqui no meu Windows, tá? Eu vou me conectar com uma conta de administrador aqui, que seria a minha conta. E vou adicionar essa máquina ao domínio, tá? Vamos aguardar que a máquina inicie. Uma coisa importante relacionada ao Samba é que você não pode, em momento algum, na máquina Windows, você pode criar conexões com o servidor, tá certo? De jeito algum. Se você criou uma conexão através de um ping, seja lá o que for, por que cargas d'água eu não sei ainda, é que ele não consegue se conectar ao domínio. Aula Linux. Resultado. Se você fizer isso, você precisará reiniciar o teu computador, senão ele não vai pegar. Vamos aqui, ok, bem-vindo ao domínio Aula Linux. Clique em OK e ele pede para você reiniciar o computador. E agora ele será um computador do meu domínio, certo? Uma coisa que eu esqueci de falar, mas estava na aula anterior, é que você precisa executar esse cara aqui. Terminar o modo root, ainda precisaremos vir aqui, certo? E vamos ter que adicionar a máquina nele. Então a opção do smb pasta-wd -a, que seria de adicionar, desta vez a gente coloca o parâmetro "-m" e diz que o nome da máquina, que no caso seria a máquina vendas, ele é usado no meu domínio. Se ele não pegar direto, faça isso aqui. Uma outra coisa importante: o DNS do teu servidor precisa no arquivo resolve.conf. Eu estou no modo texto, eu vou ficar aqui no modo texto. Esse cara aqui, o name server, ele precisa apontar para o endereçamento IP de onde está o Samba, senão ele não consegue também adicionar o usuário, tá? Então eu preciso primeiro verificar o seguinte. Primeiro eu preciso entrar no, botando no ambiente gráfico, fica mais fácil de ver. Eu vou entrar aqui no ambiente raiz etc.
procurar um arquivo chamado resolve.conf, editar ele e colocar como primeiro DNS um endereçamento IP do teu servidor Samba, certo? Depois disso, tá? Você não cria nenhuma conexão com o usuário, com o servidor, certo? Não cria nenhuma conexão. Vou botar aqui outro usuário. Entrar em Aula Linux. E o Alexandre também é um usuário do meu. Opa, e a senha. Eu não estou aqui não. Então vamos adicionar-me. Vamos adicionar um usuário aqui. Para você checar quais são os usuários que estão dentro do teu configurator Samba, existe um aplicativo chamado DBD Edit. Tá? Também no zero de listagem, ele vai mostrar quais são os usuários que estão cadastrados. Veja que eu tenho apenas uma servidor, nobody, vendas, administrator, ou seja, o usuário não existe, então não vai conectar nunca. Vou botar aqui csmb paz.wd -a, vou botar aqui systec e vou criar uma senha para esse usuário. pwd-l, tá aqui, systec, certo? E agora eu vou usá-lo aqui, outro usuário, systec, e aqui eu passo a senha lá do que está aqui o Samba. E agora eu estou acessando, me autentiquei lá no servidor Samba e estou acessando o meu Windows. Isso aqui é aquela propaganda da Microsoft. Tudo sendo preparado, veja como as coisas vão ficar bonitas, não sei o que, blá, blá, blá. Em relação ao 8, 10 está melhor. Agora, isso não quer dizer que seja bom. Só melhorou um cadinho, mas não significa que tá bom não. Bom, gente, para esse vídeo não ficar muito longo, aqui está o provisionamento do Samba. Ele passou agora a ser, essa máquina Windows aqui do lado, agora é um membro do domínio que está nesse servidor aqui, tá certo? Uma coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, chegando aqui, essa aqui é a segunda parte. Na terceira parte eu vou instalar um aplicativo aqui no servidor Samba que vai controlar aqui, vai controlar o Active Directory aqui. É um aplicativo chamado RSAT, tá? Que ele vai ser o responsável da gente criar outros usuários, certo? Vou clicar aqui só para vocês terem ideia que já está conectado. Esse usuário systec não existe nessa máquina. Ele é um usuário do domínio, certo? Ele é um usuário do domínio, tá? Aqui tá meu usuário do domínio, tá aqui o servidor. E aqui estão as pastas que já estão habilitadas. O sysvol, que é criado quando você usa ele como AD, tá certo? As pastas compartilhadas já compartilhamos na aula passada. Eu não sei se eu vou ter força para criar aqui, mas vamos lá. A pasta criada pela systec, tranquilo, tá? Podemos observar aqui que a pasta foi criada pelo usuário systec dentro da pasta pública que foi criado lá atrás nos vídeos anteriores do Samba. Pasta aqui público systec, certo? Isso aqui é um usuário que ele foi reconhecido, mas ainda não está habilitado porque ele é um usuário que não é do domínio do Linux, esse domínio do Samba. A gente vai criar isso, vai adicionar e vai mostrar quem são esses usuários aqui. Esse é o Samba parte 2. Estou conectado ao meu servidor e estou conseguindo trabalhar, certo? Autenticado, tá? Está sendo autenticado por esse cidadão aqui. E aí depois haverá o Samba parte 3, que aí é voltado especificamente para, usando o Windows, com o aplicativo do próprio Windows, fazer a criação de usuários, grupos, pastas e fazer com que a coisa funcione como um AD, tá? Uma Active Directory e bem pouquinho de GPO, mas pouco mesmo, senão que a aula não é de GPO, não é de AD, mas é da junção dos dois mundos, tá certo? A vocês que assistiram até agora, muito obrigado por ter vindo até aqui. Se gostou, deixa teu like. Se não é inscrito, é novo no canal, se inscreve.
tá? Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau.